Olá! Sejam bem-vindos à série que eu estava mais entusiasmada para publicar aqui no canal, que é Simplificar o Natal. Então, eu decidi dar este nome porque eu tenho ido aos shoppings e andar simplesmente na rua de Lisboa durante este mês de dezembro e mesmo já em novembro, e eu via todas as lojas cheias de coisas já sobre o Natal, de enfeites da árvore, de ideias de prendas, é só publicidade sobre isso. Eu sei que às vezes isso pode parecer um bocadinho overwhelming, pelo menos para mim é, para além de que esta época é um bocadinho caracterizada por ser demasiado consumista, e a culpa nem é nossa, nós é que somos tão impingidos por todas as marcas e por todas as publicidades e por todas as lojas que temos de comprar, e mostram-nos todos estes produtos que temos de comprar para o nosso Natal ser perfeito e para o nosso Natal ser feliz, e temos de comprar apenas caras para as pessoas que gostamos. E então eu quis trazer esta série para mudar um bocadinho essa ideia e para vos dar ideias alternativas de como viver o Natal mais simples e menos consumista e sem gastarmos tanto dinheiro e sem gastarmos tantos recursos. Portanto, este primeiro episódio é de decorações de Natal. Vou mostrar decorações de árvore, todas que podem fazer em casa, mais naturais, para terem uma árvore mais sustentável, mais ecológica, para entrarem bem em 2020, já com este espírito natalício muito caseirinho e natural. A minha parte preferida sobre estas decorações é que, para além de serem mais sustentáveis, são todas feitas em casa, então podem juntar os vossos amigos, a vossa família e fazerem as decorações em conjunto, que isso é verdadeiramente espírito de Natal. Para além de que cheiram todas incrivelmente bem. Nós compramos um pinheiro natural, ainda em vaso. Se conseguirem, há no Pingo Doce, o Lidl, e mesmo nós compramos no Mercado Benfica, mas mesmo em floristas normais conseguem encontrar pinheiros em vasos. O nosso é pequenino, também podem comprar de vários tamanhos, mas é a opção mais ecológica. A pior versão é mesmo os pinheiros de plástico, era o que eu costumava ter, porque a primeira coisa que pensamos, se calhar até que é a melhor hipótese, são os de plástico. O que eu pensava era, ok, não vou cortar árvores, mas a verdade é que a energia toda e os recursos que se gastam tanto para produzir como para depois descartar os pinheiros de plástico é enorme, e são os que têm pior impacto. De seguida tem os pinheiros naturais, até os bombeiros têm uma grande iniciativa de poderem alugar um pinheiro, que eles cortam de zonas onde estão a tentar impedir os fogos florestais e alugam, depois devolvem aos bombeiros e eles usam para reutilizar a madeira. Ou então podem comprar um pinheiro em vaso que tem o melhor dos dois mundos, em que, se o tratarem bem, conseguem reutilizá-lo por vários natais e é natural. Então, o próprio pinheiro já cheira incrivelmente bem, porque cheira mesmo a pinheirinho, e nós ainda acrescentamos citrinos, canela, lavanda. Então o pinheiro está com um cheirinho incrível no nosso quarto, ficou todo a cheirar a Natal, é muito bom. Portanto, fiquem aqui para ver todas as ideias que eu vos vou dar. Então, para os primeiros enfeites que vou fazer, vão ter de utilizar citrinos. Eu usei laranjas, toranjas e limas, mas podem usar os que preferirem, pelas cores que preferirem, pelos tamanhos diferentes. Vão ter de os cortar em rodelas bem fininhas e depois absorver parte do líquido com papel de cozinha. Eu esqueci-me desta parte, por isso não ficou perfeito, mas lembrem-se de fazer, aprendam com os meus erros. Depois põem no vosso forno entre 90 a 100 graus Celsius durante aproximadamente 3 horas. O melhor é irem abrindo e ver como é que está, até os citrinos não estarem nada úmidos. Eles têm de ficar bem sequinhos, porque senão podem ganhar fungos, e não é isso que queremos. Nós queremos que eles não fiquem podres, fiquem só bonitos. Como eu disse, eu enganei-me e esqueci-me de tirar a umidade inicial. Então tive de as deixar muitas horas no forno, e elas acabaram por perder a cor e ficaram todas bastante castanhas só. Eu acho que são bastante bonitas na mesma, apesar de não ser este o objetivo. Façam a mais, não só para a árvore, porque podem usar estes citrinos tanto para dar cheirinho na casa, como para fazer outras decorações de Natal, centros de mesa, guirnaldas. Então, para a árvore, eu escolhi as que mais gostava e os tamanhos que mais se adequavam ao nosso pinheiro. Depois peguei em paus de canela, parti-os a meio e, com uma linha de costura e a ajuda da agulha, prendi os paus de canela às rodelas de lima e usei a mesma linha de costura também com um nó para depois servir do lacinho que prende na árvore. É só inventarem o que preferem ao vosso gosto. Nós fizemos alguns com paus de canela, alguns com 2 rodelas, só com linhas coloridas, várias coisas.
Para estes próximos enfeites, eu e a minha amiga que me estava a ajudar, a Camila, vou deixar aqui os links dela, fomos passear aqui a um jardim perto da minha casa para apanhar as plantas que íamos precisar para as decorações. Isto obviamente vai depender do tipo de plantas que encontrarem, do sítio onde viverem, mas olhem à vossa volta e descubram as plantas que vos parecem mais bonitas e que combinam melhor com a vossa árvore. Para esta primeira, nós pegamos em lavanda e usei linha vermelha para ficar mais natalício e para fazer a argola que prende na árvore. Fizemos várias versões da linha e dos nós, primeiro uma simples, só à volta do pezinho, e outra versão em que intercalamos as folhas da lavanda com a linha vermelha. A seguir, usei uma caixa de cartão que tinha aqui por casa e vamos usar esta caixa para duas coisas. Primeiro, para fazer a forma que precisamos para fazer pequenos pompons. Tem de marcar um círculo no cartão e depois outro círculo mais pequenino. É suposto usarem duas formas, mas eu o pequeno círculo fiz à mão. Depois tem de recortar como eu estou a fazer. Tiram o centro. O meu cartão é demasiado grosso, por isso eu tive de tirar algumas das camadas. Depois eu arranjei um fio parecido com lã, mas que não é animal. E tem de cobrir a rodela inteira de cartão com o fio. O truque para ficar um pompom bem fofo é cobrirem muito a rodela de cartão, não façam só uma camada. E depois têm de cortar juntinho ao limite do cartão a toda a volta. Quando tiverem cortado a toda a volta, pegam mais numa linha de fio e dão um nó muito apertado, mesmo junto ao cartão, no centro do pompom. Deixem linhar mais para fazer o nó, para depois prenderem o pompom à árvore. Ele não fica perfeitinho, por isso têm de cortar os excessos. Esta primeira tentativa não ficou super fofo, mas mais tarde eu tentei várias vezes e consegui ter um pompom bem fofinho. Continuando com o mesmo fio, cortei vários pedaços todos do mesmo tamanho, alinhei-os todos e dei um nó. É o efeito mais simples de todos e fazem um pendente muito fofo. Mais uma vez, é possível que fiquem com excessos, mas é só cortar. Aqui podem voltar a inventar à vossa maneira e pintar com corante para tecido ou então com corante natural, por exemplo, da água que fica de cozer a beterraba, das cores que preferirem para a vossa árvore. Eu pus vermelho, mas ficou bastante arrosado, por isso eu não gostei muito. E como o meu pinheiro era muito pequenino, eu até acabei por cortar as pontas. Voltando então a usar o cartão, eu desenhei uma estrela. Depois de recortar, usei-a como molde e cortei novamente outra estrela exatamente igual. Depois cortei fio do tamanho pretendido para pôr a estrela na árvore e simplesmente colei o fio no meio das duas estrelas de cartão. Para a estrela principal que eu queria pôr no topo da árvore, eu queria um ar bem rústico, como já vos tinha dito. Tentei arranjar alguns tronquinhos que tivessem mais ou menos o mesmo tamanho e prendi-os com corda de forma a fazer uma estrela. Depois cortei o excesso tanto dos troncos como da corda com uma tesoura. Dependendo do vosso formato de pinheiro, a estrela pode ser mais fácil ou mais difícil de aguentar. Eu acrescentei uma linha vermelha e verde para prender bem a árvore e ainda ficou mais fofinha com as cores do Natal. Para luzes, usamos as Fairy Lights da Primark, aquelas que são muito miudinhas, em vez das luzes típicas de Natal. E depois foi só decorar a árvore, todos em conjunto, a ouvir músicas de Natal.
Para além daqueles enfeites, ainda acrescentamos alguns laços de fita vermelha pendurados nos troncos e outros muito pequenininhos com linha vermelha e verde diretamente dado um nó no tronco. E é isso, espero que tenham gostado. Se experimentarem alguma destas decorações, mandem-me fotos que eu quero muito ver como é que a vossa árvore ficou. E Feliz Natal! Vejo-vos no próximo episódio. Okay. I don't know what to speak in public.